Bom dia, graça e paz. Que bom, meus irmãos, que você está aí, né? Aproveitando, copia esse link, manda para seus parentes, para os seus amigos, para que juntos, eu e você, possamos, como igreja, celebrar, adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Então, que o teu coração esteja cheio, transbordante de alegria, que o Espírito Santo de Deus possa mesmo ministrar no teu coração nesta manhã, que você possa ter as suas forças renovadas, o teu ânimo redobrado. Então vamos juntos celebrar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 96, nós vamos ler alguns versículos deste Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém? 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 Meus irmãos, aproveite esta manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas. E esse é o grande motivo para que eu e você possamos celebrar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Curva a tua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai amado, nós louvamos o teu nome, Senhor. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias, Pai, se renovaram sobre nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa mesmo nos envolver, tomar o nosso coração, a nossa mente, Pai, para que possamos, Senhor, te louvar, que o nosso louvor, Senhor, possa chegar até o teu trono como um aroma suave, como um perfume suave, Pai. Que teu Espírito Santo possa conduzir, Pai, cada palavra, cada louvor que será aqui ministrado, Pai. Te pedimos, Espírito Santo, toma mesmo a nossa vida, toma o nosso coração, que o nosso coração, Pai, esteja preparado para receber a Tua palavra, Pai, a Tua palavra, Pai, que ela possa mesmo produzir frutos, Senhor, frutos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, e as Tuas misericórdias, Pai, duram para sempre. Amém. Então vamos juntos com o ministério de louvor, celebrar ao único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Bom dia. Eu quero que você, faz o seguinte, se você estiver sentado aí, vamos levantar. Eu vou chamar você para louvar o Senhor com alegria, né? Cumprimente seu irmão, né? O seu familiar aí, dê um tchauzinho para ele, né? Se você está muito perto aí, bate na mão dele também. Que Deus te abençoe, que você possa estar com seu coração aberto e alegre para louvar o nome do Senhor. E nossas forças, elas irão se renovar se nós esperarmos no Senhor, esperarmos nele, porque a misericórdia dele renova a cada manhã. Vamos louvá-lo com alegria. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá ter
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Mais uma vez, nossas forças. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Deus, Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. e Ele irá. Tu és o nosso Defensor. o Deus consolador. Ele é um consolador. Segue quando estamos fracos. Nossas forças. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. E ó Deus, Tu és. esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno, Ele é. Tu és o Tu eterno, és o eterno Deus. que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Segue quando Pois só Tu és. Pois só Tu és. só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos segue quando estamos fracos. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nesse momento agora, já está colocado aí nas redes sociais o número da conta, para que você possa ofertar ao Senhor com alegria, com gratidão no seu coração. Em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 diz assim: honra o Senhor teu Deus com teus bens, com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Com a mesma alegria, com a mesma motivação, com o mesmo entusiasmo, gostaria que você celebrasse ao Senhor com os teus dízimos e com as tuas ofertas. Nas redes sociais já está colocado aí o link com o número da conta, para que você possa celebrar ao Senhor. Curva a tua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel, Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades, Pai. E com alegria, com coração transbordante, nós queremos neste momento, Pai, oferecer a Ti o nosso louvor, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, abençoar a mesma vida dos Teus filhos. Que os celeiros deles, Senhor, sejam mesmo transbordantes, Pai. E o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado, Pai, através da vida dos Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel. E nós louvamos o Teu nome. Amém. Meus irmãos, aproveite esse tempo, o próximo louvor, e já faça isso
com alegria. Em nome de Jesus. Amém? Ele é soberano. Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu. É isso que você vai louvar Ele neste momento. Diz para Ele: Senhor, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a minha vida, a minha família, sobre a minha casa. Tu és Senhor, dono da minha vida. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que Ele tem, e apesar dessa glória que tens, Ele se importa. Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Mais uma vez diz aí. Eu quero te convidar nesse momento a falar: Senhor, Tu és soberano e sobre as nossas vidas. Ó Deus, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Ele é absoluto. E tudo que existe, tudo que existe acontece. Ele sabe tudo. Tu és tremendo, e apesar dessa glória, apesar dessa glória que tens, e Ele se importa. Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Espírito vem sobre nós, Espírito Deus. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Somos inundados por Tua glória, Senhor.
se compara à esperança viva. Tua presença, tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. E tua presença. Fala isso pra ele, Santo Espírito. E Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Santo Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Vem inundar o vencedor. É o desejo do meu coração. Sermos por tua glória, Senhor. Nós queremos ser inundados por tua glória. Queremos ser, vem, Senhor, aqui neste lugar. Aqui neste lugar, fala aos nossos corações. Abra os corações pedidos. Abra os corações luz. Ó Deus, vem falar conosco, pois a tua misericórdia, ela se renova. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Nós queremos, ó Deus, louvar-te cada vez mais. Dizer o quanto o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo na casa de cada um que está ouvindo neste momento. Cada um que está, ó Pai, perdido, ó Deus, atribulado, triste, preocupado. Que o Senhor possa trazer no lugar disso tudo a alegria. Que o Senhor possa trazer o afago. Que o Senhor possa trazer o aconchego do seu abraço. Ó Deus, em nome de Jesus, vem inundar cada lar neste momento. Vem inundar, ó Deus, cada coração neste momento, porque nós cremos que o Senhor é soberano sobre a terra e sobre os céus e sobre tudo. E nós confiamos em Ti. E é isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Teu nome. Pastor. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Nesse mesmo espírito, nós vamos orar a Deus, nós vamos buscar a Deus, nós vamos adorar ao nome do Senhor, continuar em adoração. Nós vamos buscar a Deus intercedendo a Deus pelos pedidos de oração, intercedendo a Deus pela nação, pelo mundo, pelo sistema de saúde. Vamos fazer isso. Há um texto na Bíblia que diz as seguintes palavras, Salmo 138, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Deus, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. É com este espírito que a igreja tem orado, buscado, clamado. Irmãos e irmãs têm buscado a Deus, orado a Deus. Nós temos ao longo da semana, todos os dias, recebido nos grupos de WhatsApp ao final da tarde, os pedidos de oração
que são postados naquele dia. E você, irmão, irmã, pode postar o seu pedido, mandar para o evangelista Azarias, para que a igreja esteja em oração. Nós estamos nesses dias separando tempo qualitativo para orar, para jejuar, para clamar. E eu quero convidar você, irmão, irmã, faça o seguinte agora, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos ter esse momento de oração e busca ao nosso Deus. Temos vários pedidos de oração aqui e nós vamos colocá-los na presença do Senhor, colocando cada nome. Você pode aí no seu lar abrir seu WhatsApp do grupo da igreja, ali para cima vai ter os pedidos de oração. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós como igreja do Senhor, nos ajoelhamos, fazemos aquilo, Senhor, que em todos os momentos de crise, todos os momentos de caos entre o teu povo, Senhor, aconteceu o dobrar os joelhos, o quebrantar o coração. E nós pedimos a Deus, quebranta nosso coração. Senhor, que nossos joelhos estejam dobrados diante de Ti, mas também nosso coração esteja dobrado diante do Senhor. E nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti cada um desses pedidos de oração. Queremos colocar diante do Senhor a vida do seu Carlos, o pai do Alexandre. Queremos colocar, Senhor, toda a família da dona Cecília, irmã de fé. Senhor, que aprove o Senhor levar para o lar eterno, mas que nesse dia nós pedimos, Senhor, o consolo, o conforto sobre todos os corações enlutados. Colocamos diante do Senhor o Adriano, pai do Lucas. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a vida do Wilson Marques, pedindo a cura, a vitória, pedindo que o Senhor derrame bálsamo de cura sobre a vida dele. Da mesma forma, Senhor, sobre a Nadir Vilela, colocamos a sua vida, a sua saúde na Tua presença. Colocamos diante de Ti, Senhor, a Adriane Casagrande, a Gisele, que pede oração, Senhor, pelo Eduardo Hernandes. Colocamos diante de Ti, Senhor, a Edith, que está internada. Também, ó Deus, colocamos diante de Ti a vida do Marcos Silva, pedindo a cura, mesmo à distância, Senhor, ó Deus, o toque, o abençoe, Senhor, traga cura, restauração completa. Colocamos diante do Senhor a Edith, colocamos diante do Senhor o Fábio Henrique, colocamos diante do Senhor a vida do André, da Adriana, Rodolfo, pedindo a cura, a recuperação. Senhor, nesses momentos em que a igreja clama, esses momentos em que pessoas, Senhor, confiam em Ti, e talvez muitos, Senhor, que estavam desatentos à fé, desatentos com os ouvidos agravados, neste momento, Senhor, precisam mais do Senhor, neste momento se voltam para Ti, e é neste momento que entra a Tua misericórdia que não desampara, a Tua misericórdia que recebe com braços abertos. E ó Senhor, nós oramos por cada uma dessas vidas. Oramos também, Senhor, pelo sistema de saúde em Marília, em São Paulo, no Brasil. Senhor, os médicos que estão sobrecarregados, também enfermeiros, atendentes, que o Senhor, ó Deus, na Tua misericórdia, olhe com Teu olhar, ó Deus, e renove as forças, renova o ânimo, também os protege, e protege os familiares de cada um deles. Oramos, ó Deus, por aqueles que dirigem a nação, o Estado, a prefeitura, pedindo que o Senhor, ó Deus, dê sabedoria, inteligência, dê coração sábio, e também, ó Deus, que neste momento o Teu Espírito toque, Senhor, vidas daqueles que estão na liderança, a terem, Senhor, decisões mais justas, decisões mais ponderadas a favor do povo que tanto sofre. Nós oramos, ó Deus, pedindo que a nossa nação seja abençoada, pedindo que a igreja brasileira seja reavivada em Ti, renovada em Ti, sopra com o sopro de avivamento. Enquanto, Senhor, muitos se encolhem, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor sopre sopro de vida sobre a Tua igreja, sopro de avivamento espiritual sobre irmãos e irmãs, levando a Tua igreja a Te buscar, levando a Tua igreja a Te adorar, levando a Tua igreja a orar
a jejuar, a estar mais na tua presença. Levanta intercessores nesse tempo. Levanta, Senhor, pessoas com autoridade espiritual para trazerem palavra do Senhor àqueles que sofrem. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus que todo este quadro esteja debaixo do teu cuidado. E nós oramos, Senhor, não de uma forma simplista, apenas dizendo, Senhor, cessa o sofrimento. Mas nós oramos, Senhor, dizendo, manifesta a tua glória. Nós oramos dizendo, Senhor, manifesta a tua voz em meio ao sofrimento. Senhor, e no tempo adequado, no tempo do Senhor, em que estão todas as coisas, Senhor, que venha a tua palavra com um sopro de vida, dissipando o sofrimento humano, o sofrimento deste planeta. Senhor, oramos também pela economia, por aqueles irmãos que precisam do dia a dia da sua pequena empresa, do seu negócio. Oramos, ó Deus, por aqueles que precisam, Senhor, do seu salário, do seu trabalho, mas que nestes meses se acham desempregados. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe também com teu olhar de graça e tenha misericórdia. Oramos, confiamos em Ti, Senhor, em Ti depositamos a nossa confiança, ó Deus, e dizemos como salmista, o que a mim me concerne, o que a mim vem como pensamento, é que o Senhor levará todas as coisas a bom termo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Vamos agora atentar para a preciosa palavra de Deus que será pregada, anunciada. Prepare o seu coração. A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez, exaltando o nome do Senhor Jesus. Quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, e nós estaremos lendo somente um versículo, mas eu peço para vocês estarem com a Bíblia aberta o tempo todo. O versículo é o verso 16. E nós vamos falar de um tema muito atual, né? Falar um pouco da questão da visão deste homem de Deus, o apóstolo Paulo, qual era a âncora dos seus pensamentos, do seu entendimento sobre a fé. Isso vai refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso cristianismo, sobre a maneira como nós encontramos e vemos o sofrimento. É um tema muito atual, mas todo cristão deve ter esse mesmo sentimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Glória a Deus por isso. Nós estaremos orando mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco. Soberano Deus e querido Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tantas vidas, por tantas pessoas que estão, Senhor meu Deus, carecendo de ouvir essa palavra, que precisam, Senhor meu Deus, de um consolo que vem do Senhor, ó Deus. Abençoa, Senhor, trazendo vida e vida em abundância, e que a sua palavra fortaleça a vida dos meus irmãos nesta manhã, e que eles possam ser edificados de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele recebeu a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, mas depois que ele começou a caminhar com Cristo, as lutas e as dificuldades foram grandes. Esse homem sofreu demais no meio da caminhada cristã, e ali começou a ser caluniado por muitas cidades que ele passava, porque ele só recebia pedrada, açoite, ele era rejeitado por todas as pessoas, pelos anciões da sinagoga, pelos fariseus. E isso gerou uma calúnia na igreja de Corinto. A igreja começou a caluniar ele, dizendo que se esse homem fosse de Deus mesmo, ele não estaria sofrendo tanto assim, né? Se ele fosse uma pessoa de Deus, ele não estaria sofrendo tantas consequências por causa de Cristo, por causa do amor de Deus. E aí Paulo vai agora trazer algumas respostas
que vai servir para nós aqui, vai se encaixar perfeitamente nos nossos dias. E ele dá aqui duas respostas para os seus ouvintes, para a igreja de Corinto, que vai de fato servir para todos nós. A primeira é a razão por que ele sofre. Isso está no capítulo 4, do verso 7 até o versículo 15. E a segunda razão, a segunda resposta aqui, por que ele não desanimava em meio a todo esse sofrimento. Isso está do verso 16 ao verso 18. E ele começa então a mostrar essa primeira resposta a esses caluniadores, né? Essas pessoas que estavam ali afrontando ele diante dessa situação. E ele começa mostrando que de fato Deus, quando foi colocar o seu tesouro mais precioso, ele escolheu os vasos de barro, né? Está aí no versículo 7. Deus colocou o seu mais precioso poder, a sua preciosidade, o seu tesouro. Isso Deus escondeu em vasos de barro. Ou seja, o homem é o barro, né? Ele representa o barro aqui. E Deus fez exatamente isso. Colocou a sua riqueza, o seu tesouro, que é Cristo Jesus. A grandeza da sua excelência, a imagem e a semelhança de Deus, colocou dentro dos vasos de barro. E ele fala isso no versículo de número 7, verso 7 diz que, porém, temos em tesouros de barro a excelência do poder de Deus. Ele coloca aqui, a primeira resposta que Paulo dá aqui é porque Deus, ele coloca a sua preciosidade, o seu Espírito Santo, a preciosidade do Evangelho dentro de vasos fracos, de pessoas fracas. Ou seja, o vaso pode se quebrar, o vaso pode ser frágil, o vaso pode se deteriorar com o tempo, mas as riquezas de Deus estão dentro do vaso. Ele começa a dar a explicação de como que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, fez que a sua riqueza se manifestasse. E o que é a riqueza, né? Ele vai responder. O verso de número 7 mostra aí o porém, né? Começa no verso de número 7, porém. O que é porém vem antes, o verso 6, que diz assim, porque Deus, que disse que das trevas brilhou mesmo a sua luz em nossos corações. Ou seja, das trevas brilhou a luz em nossos corações. Iluminou o conhecimento da glória de Deus em nossos corações. Ou seja, o tesouro é o conhecimento de Jesus Cristo, que brilhou dentro dos nossos corações. Essa é a maior riqueza que o homem pode carregar. Paulo carregava um tesouro dentro do seu coração. Paulo carregava essa luz do conhecimento do rosto de Jesus. Essa é a maior preciosidade que o homem pode carregar. O homem pode ter milhões na conta, podem ter muitas coisas, mas se ele não tiver Cristo Jesus na sua vida, o maior tesouro no seu coração, ele é o homem mais miserável, ele é o homem mais pobre. E diante desta riqueza, a iluminação da face de quem é Jesus Cristo está sendo iluminado dentro do coração deste homem. Ele disse aí, porém, está aí o tesouro, a riqueza, o conhecimento de Jesus Cristo na face dele. Antigamente os bancos não existiam no mundo antigo e os homens carregavam seus tesouros, guardavam em vasos de barro mesmo. Eles guardavam em vasos, eles não escolhiam os vasos mais bonitos para não chamar muita atenção, né? E esse é o propósito de Deus. O chamar a atenção é sempre para a glória de Deus. O chamar a atenção é sempre para Deus. Deus recebe toda a honra e toda a glória. É que esses homens, na verdade, não entendiam que a glória era de Deus na vida de Paulo. Quando Paulo passava pelo sofrimento, Paulo enfrentava esses açoites, o vaso fraco estava sendo moldado e a glória de Deus estava sendo manifestada na vida dele. Essa é a maneira como Deus esconde a sua riqueza. Deus fez exatamente isso, pegou tudo que tinha de mais importante, Cristo Jesus, e escolheu o vaso, o homem, o pecador, para que a glória dele seja manifesta. E ele faz isso exatamente para exaltar a grandeza desse Deus, para que o homem não receba nenhuma glória, para que o homem não seja aplaudido diante desta situação. Essa é a primeira resposta
que o grande apóstolo Paulo dá a essa calúnia? A segunda resposta está aí no versículo de número 8 até o verso de número 10. E ele faz 4 contrastes aqui. 4 contrastes que eu queria que você, que tivesse com a Bíblia aberta aí na sua casa, olhasse para esses 4 contrastes e veja se você não vai se identificar com eles. O primeiro deles está aí. Somos em tudo afligidos. Somos em tudo afligidos, mas não, o quê? Esmagados, né? Parece que o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente a mesma coisa que todos os cristãos passam. Somos em tudo afligidos, na vida financeira, né? Na vida, na saúde, na família, na vida emocional, em tudo nós somos afligidos. Deus permite que a aflição chegue em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas serão atingidas. Mas aí o porém diz o seguinte, o contraste, exatamente, mas não esmagado. Ou seja, Deus, ainda em meio a esse sofrimento, em meio a essa luta, em meio a essa agonia, em meio a esses flagelos, Deus está contigo, Deus está no controle, Deus não te deixará, Deus estará sempre olhando para a sua vida, estando contigo nesse momento difícil da vida. Esse sofrimento tem controle, Deus está no controle da situação. É isso que Paulo chama a atenção, dizendo que Deus está no controle. Olha o segundo contraste que ele faz aqui, e que eu gostaria de chamar a atenção. Perplexo, mas não desamparado. Ou seja, essa palavra perplexo, ela tem uma conotação no grego de não totalmente perplexo. Eu fui pesquisar essa palavra, e a palavra perplexo significa sem esperança. Mas eu fui pesquisar exatamente no original e diz não totalmente sem esperança. Ou seja, nós podemos passar os momentos mais agonizantes da vida, os momentos mais difíceis, mas não vamos perder a esperança. As lutas não veio para destruir a sua vida. As lutas não veio para desanimar você totalmente. As lutas e o sofrimento, meu irmão, minha irmã, não veio para te esmagar, mas veio para trazer a esperança, para trazer a vida de Cristo e a glória de Cristo. Essa é a resposta que Paulo dá ao meio ao sofrimento. E a gente pensa que ser cristão é viver uma vida boa, maravilhosa, determinando todas as coisas, né? Falando assim, eu quero receber, Deus eu ordeno, Deus eu preciso, mas esse de fato não é o pensamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está aqui de fato respondendo esses questionamentos. Por que você sofre, Paulo? Se você é filho de Deus, né? Filho de Deus, por que você está sofrendo? Talvez você em casa tenha recebido essa pergunta já, muitas vezes. Se você está servindo a Deus, por que você agora está enfermo? E a terceira contraste que ele faz, perseguido, mas não desamparados. Ou seja, a perseguição, ela pode ocorrer na vida daquele que serve a Deus. Sim ou não? Pode. Nós somos perseguidos. Jesus mesmo disse isso, que seremos perseguidos, mas não desamparados. Ou seja, Deus continua com você. Essa aqui é a esperança, esse aqui é o consolo, esse contraste que Paulo faz, ele revela os seus próprios testemunhos, de quantas vezes ele foi de Bereia, ele foi corrido da cidade de Bereia, mas Deus foi com ele no deserto, quando ele foi apedrejado em Atenas, quando ele foi perseguido em Tessalônica, quando em Coríntios ele foi caluniado, em todas essas perseguições, ele disse, Deus sempre esteve comigo, Deus sempre esteve ao meu lado, nunca me desamparou. E eu digo para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, Deus está contigo. Deus está ao seu lado nesse momento de dificuldade, de desemprego. Deus não te desamparará nesta manhã, em nome de Jesus. O quarto contraste que Paulo faz. Abatidos, sim, mas não destruídos. Ou seja, esse contraste, mais uma vez, revela que o sofrimento é intenso. Esse sofrimento pode ser até de nos deixar abatido ou entristecido, no grego, cansados, fadigados, mas não
destruídos. Não, finalizados, porque Deus é contigo, porque quem te chamou foi Deus, porque quem te sustenta é Deus, porque todas as coisas estão no controle de Deus na sua vida. Saiba, meu irmão, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira lição que Paulo, a segunda resposta, né, de Paulo aqui para o sofrimento, esses 4 contrastes, né, dizendo que ele não estará desamparado, ele não estará esmagado, ele não estará destruído. Cristo Jesus está ao lado dele a todo momento, e assim ele estará conosco para a glória do Senhor. A terceira resposta que ele dá aqui ao sofrimento é mostrando que a maneira como Deus uniu a Jesus Cristo ao seu povo foi por meio do sofrimento. A maneira como Deus ligou a igreja a Jesus foi por meio de um sofrimento, porque quando Jesus desceu a esse mundo, ele morreu na cruz, ele teve que passar pelo Calvário, ele teve que enfrentar as dores, ele teve que sentir o peso do pecado. Então a maneira como Deus ligou a Jesus a nós foi por meio do sofrimento. E agora a maneira como nós somos ligados a Jesus mais uma vez é pelo sofrimento mais uma vez. O verso de número 11, o verso de número 10 diz aí: sempre por todas as partes trazendo a mortificação de Jesus no nosso corpo, no seu corpo, para que também a vida de Cristo se manifeste. Ou seja, essa é a maneira como Deus nos liga a Jesus. Pelo sofrimento dele, nós fomos ligados. E a mesma maneira como Deus agora. O sofrimento respingará nos seus discípulos. Ele mesmo disse isso, né? No mundo vocês terão aflição. Nós estamos nesse mundo ainda, né? Nós estamos passando um mundo caótico, caído, um mundo de trevas, um mundo perigoso, um mundo na qual nós temos que ficar atento a tudo e a todas as coisas. Mas diante desse mundo, nós sabemos que Jesus Cristo está contigo, está conosco nessa manhã, Ele estará conosco. Olha só o que o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 21, verso 16. Seremos traídos por todas as pessoas, por muitas pessoas, parentes, amigos, e querão nos matar, e seremos odiados por causa do meu nome, o nome de Cristo. Nós seremos perseguidos. Essa aqui é a terceira resposta que Paulo dá a esses caluniadores que ele estava enfrentando. E essa quarta resposta aqui, ela é maravilhosa. Essa é a resposta que Paulo dá agora àqueles que estão na frente do trabalho, na frente da linha de frente, né? Diante dessa situação. Ele diz aí, verso de número 12. De maneira que a morte opera em nós, mas em vós opera a vida. Ou seja, ele está querendo dizer a seguinte coisa: nós que estamos na frente, levando o evangelho, pregando a vocês, se dedicando a vocês, nós estamos nos dedicando à morte. Porque estamos aí passando por todas essas coisas, é o que Paulo está dizendo. Para trazer a vida a vocês. Ou seja, o líder, o pastor da ovelha, ele está se entregando à morte. É isso que Paulo está dizendo. Em nós opera essa morte. Em nós opera esse sofrimento. Porque nós estamos carregando o evangelho para levar até vocês. Mas em vocês, a igreja, as ovelhas, opera a vida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele não é um líder na qual ele quer simplesmente viver uma vida boa, mas ele quer se entregar. Ele quer se doar, ele quer viver a vida de doador, aquele que sofre por amor a Cristo, pelas suas ovelhas. E foi exatamente isso que os pastores, Cristo Jesus fez, Davi fez isso exatamente, Moisés também fez isso, e tantos outros líderes fizeram exatamente isso, se dedicar. Em nós opera a morte, ou seja, em nós opera o sofrimento, para que vocês, meus irmãos, tenham a vida. Eu fico pensando nesse tempo, né? Quantos, pastor Marcos Copesca e tantos outros pastores sofrendo. O que está acontecendo com as ovelhas, né?
que está acontecendo com as famílias, os irmãos que às vezes não podem estar aqui, não podem frequentar, a gente está à distância, não pode visitar. Essa preocupação gera responsabilidade, isso gera que os pastores vão acabar sofrendo para que gere Cristo na vida dessas pessoas. E aí Cristo, essa palavra gera vida, gera graça na vida das ovelhas. É isso que é o pastor, a linha de frente, é isso que Paulo está dizendo aqui. Em nós opera essa morte, mas para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Diante dessas respostas que Paulo dá, agora ele vai fazer mais duas. Ele vai falar mais duas coisas, na qual é o motivo para ele continuar crendo em Jesus. E esses dois motivos, eu queria que vocês olhassem ao verso 13 e o verso 14. Esses motivos são maravilhosos. Verso de número 13. De nós temos o mesmo espírito de fé, assim como está escrito, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Esse aqui é o primeiro ponto, sabendo, verso 14, que o que ressuscitou a Jesus Cristo, também nos ressuscitará por meio de Jesus Cristo e nos apresentará junto de vós. Primeira coisa que Paulo continuava, mesmo na luta, mesmo no sofrimento, motivado, é saber que tinha a ressurreição. Essa é a esperança de Paulo. A ressurreição, que mesmo que o sofrimento açoitasse a sua vida, arrancasse a sua própria saúde, a sua vida, ele estava crendo. E ele cita aqui o Salmo 116 e o verso de número 10, o espírito de fé. Ou seja, sabe o que nós estamos precisando hoje? O espírito de fé. O espírito de fé que estava na vida de Davi. Paulo cita o salmista para dizer que o espírito de fé também estava no coração dele. E nós precisamos desse mesmo espírito de fé, a dizer, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. E o que ele falou? Que Jesus Cristo vai ressuscitar os mortos, assim como Jesus saiu da sepultura, também nós sairemos e nos seremos ressuscitados juntamente com Ele. Essa é a convicção de fé que nós temos que ter, essa é a resposta que Paulo dá aos seus caluniadores, cri e creio na ressurreição. Essa aqui é a parte em que Paulo mostra a sua convicção de fé. Ele disse em Romanos 8, que ainda que a morte venha nos levar, ainda que a vida, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Esse homem está convicto do espírito de fé. E aqui nós precisamos, meu irmão, no meio desta luta, no meio da vida que você está vivendo agora, ter o mesmo espírito de fé. Ainda que você passe pelos açoites, ainda que a mesma morte venha nos açoitar, nós temos que crer que Jesus Cristo nos ressuscitará naquele dia. E o segundo motivo da qual Paulo continuava marchando em Cristo Jesus, mesmo passando essas lutas, ele vai responder, está no verso 16 e o verso 17. E agora Paulo faz mais 3 contrastes para responder esse motivo da qual ele continuava. Verso 16 e o verso 17, você que está com a Bíblia aberta na sua casa, aqui os irmãos também. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se destrua, todavia o interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea aflição nos produz um peso excelentíssimo de glória. Por isso, nós não prestamos atenção para as coisas que estamos vendo, mas sim para as coisas que não estamos vendo, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Ele faz aqui 3 contrastes que eu queria mostrar para vocês nessa manhã, que vai fazer toda a diferença. Primeiro dele, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior, o que Paulo está dizendo aqui? O homem exterior é o corpo, é esse corpo que nós temos. Ainda que esse corpo, ele desfaleça, o homem exterior
que Paulo está dizendo é o nosso corpo. Exatamente, se envelheça, fique doente, né? Fique abatido, enfrente todos os tipos de problema, não desfaleça. É isso que Paulo está dizendo. Não desfaleça. Por quê? Ao contraste. Porque o homem interior está sendo renovado todos os dias. Deus fez ao contrário, de vez de Deus construir o homem de novo, para o lado de fora ele começou a construção para o lado de dentro. O homem interior é a imagem de Cristo, que todos os dias vai se parecendo, vai se fazendo a imagem de Jesus. Por isso que cada dia nós estamos transformados, como diz, em glória a imagem de Jesus. Não desfaleça, não desanime. A gente olha para o espelho, eu já vou fazer 40 anos esse ano, né? 40 anos já. E com o rosto de 32, mas a gente vai passando e as coisas vão passando, e o tempo vai passando e a gente vai, o homem exterior vai se deteriorando. Não desanime, meu irmão. Porque ainda que isso tudo acabe, o tempo passe, as coisas vão passar, mas o homem interior que está dentro de você está sendo refeito à imagem de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. A segunda contraste que ele faz aqui, a leve e momentânea, o quê? Tribulação, leve e momentânea. Por que leve? Porque ele faz um contraste com um outro peso, que é o peso da glória. Ele coloca uma balança diante dessa situação. Ele coloca aqui uma gota do oceano, para o outro lado ele põe o mar inteiro, que é o peso da glória. Esse peso de sofrimento, de angústias, é muito leve, comparado com o que Deus vai trocar no dia da glória, com o que Deus vai substituir no dia que Deus trazer para você a esperança e a glória eterna. O peso da glória será infinitamente mais. E olha só a palavra que ele usa. Excelentíssima. Excelentíssima. Peso de glória, né? Ou seja, é algo muito grande. Então nós temos aqui uma esperança de glória. Nós somos chamados para a glória. E olha só a esperança. Se você está passando por todo o sofrimento, saiba que você está passando pela cruz agora. Mas depois da cruz, vem a glória. Depois do sofrimento, vem a esperança. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. E esse terceiro e último contraste. Não prestando atenção nas coisas que se vê com seus olhos. Não atento às coisas que se vê. A gente fica muito focado com o tempo de hoje, né? Com o problema de hoje, com o que está acontecendo hoje, né? Ainda mais se a gente ficar assistindo muitas das vezes alguns jornais que coloca em pânico as pessoas, a gente fica mais angustiado ainda, né, pastor? A gente olha, atenta às coisas que se vê nesse mundo e traz uma angústia para nós. Mas esses olhos, eles olham somente as coisas desse mundo, mas e os olhos do coração olham além das cortinas dessa vida. Os olhos da eternidade precisam ser abertos na nossa vida, meus irmãos. Os olhos de Cristo Jesus estão além desse mundo, olhando para Cristo, que são as coisas eternas, as coisas que são além desse mundo. Olha a esperança que está no coração desse homem, diante do sofrimento, diante das respostas que ele dá. E aqui eu queria encerrar fazendo algumas aplicações para a nossa vida, para o nosso coração, para você que está aí em casa. Nós temos motivos para continuar crendo, mesmo sofrendo, porque Deus não vai nos desamparar, mesmo sofrendo. E Deus vai nos dar suporte para vencer todas essas coisas. Segundo motivo para qual nós temos que continuar crendo, porque o sofrimento mostra que nós somos de Jesus mesmo. O sofrimento revela a vida, opera em nós a vida de Cristo, porque essa ligação entre nós e Cristo foi por meio do sofrimento. Isso é a marca do cristão. Então você não deve estranhar em casa, meu irmão. Você não deve estranhar se você está passando por algum tipo de sofrimento, porque de fato está autenticando que você é de Cristo Jesus. E o terceiro motivo, o sofrimento não pode comparar com a glória que nós vamos receber.
se você olhar a comparação desse tempo com a glória que Deus vai te oferecer, com a glória que Deus vai te dar, com as promessas que estão em Jesus, não podemos comparar, porque elas serão muito grandes e serão eternas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos os irmãos, traga essa palavra, compartilhe esse vídeo e que Deus possa trazer a esperança no meio do sofrimento na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra encontre um terreno fértil no seu coração, amém? Eu gostaria de dar um recadinho para todo mundo que participa do Kings Kids. Eu falo aqui em nome de todos os obreiros, de toda a liderança, que nós estamos com muita saudade de vocês. Que nós queremos ver o rostinho de vocês tão em breve quanto possível. E pensando nisso, pensando nessa saudade, nessa dor no peito que a gente sente por não ver vocês, a gente gostaria que essa semana a gente pudesse trocar alguns vídeos, algumas fotos. Então, eu quero incentivar você a tirar uma foto com a sua agenda ou com algum uniforme que você tenha na sua casa e mandar no nosso grupo. A gente vai abrir para o seu pai, para a sua mãe poder mandar essa foto para nós, ou esse vídeo. E a gente também vai mandar algumas fotos, alguns vídeos nossos, dando uma palavrinha para você, para que durante essa semana a gente possa trocar essa ideia, que a gente possa se encontrar ainda aqui de maneira online. E no domingo que vem, às 9h30, meia hora antes do culto, a gente vai ter um encontro online também, tá bom? Então, a gente está com muita saudade de você, eu queria que você ficasse firme, fizesse suas meditações usando a nossa agenda, mandasse uma foto para nós durante essa semana no grupo, e na semana que vem, domingo que vem, às 9h30, a gente vai ter um encontro online, tá bom? Um beijo no seu coração, a gente está com muita saudade e até em breve. Que bênção! Cultuar a Deus, adorar a Deus e ouvir uma palavra tão preciosa, uma palavra tão reanimadora. Queridos irmãos, quarta-feira próxima agora, nós temos mais uma pregação da série de mensagens restaurando, retomando, recomeçando, reconstruindo e assim por diante. A ideia do que serão os nossos desafios pós-pandemia, para a vida pessoal, para a vida espiritual e tudo mais. Quarta-feira, fique ligado, não perca, aí na transmissão, você vai receber o link do culto e acompanhe. E mais uma dica, continue mandando para pessoas. Tem pessoas já testemunhando, dizendo que estão sendo abençoadas através de irmãos da igreja que estão mandando, enviando os links da igreja. Faça propaganda do YouTube da igreja, das pregações, faça propaganda do Facebook da igreja. É uma forma de você evangelizar, é uma forma de você dizer que, mesmo à distância, aquela pregação ou aquela mensagem vai ser abençoadora para aquela pessoa, para aquela família que você ama, que você está enviando. Então, quarta-feira, às 19 horas, não esqueça, quarta-feira, às 19 horas, nós temos aqui meia hora de presencial na oração. Nós podemos nos reunir com poucas pessoas, então, se vier mais pessoas, nós podemos ter a meia hora de oração lá no salão social da igreja, aqui em cima, de forma que você, irmão, irmã, não fique tão distante assim, tá? E aí às 19h30 começa a transmissão do louvor e da pregação. Não esqueça, a série quarta-feira. Também a escala de jejum e oração. Nós estamos chegando no final do mês de março, mas ainda é tempo de você reservar um dia para Deus, para orar, para jejuar, para consagrar um dia para o Senhor. E você pode, participando dessa escala de cobertura do mês em oração, colocar o seu nome ali para Azarias, para ele colocar na escala de jejum e oração. Também os pedidos de oração estão indo sempre no final de cada dia para os irmãos orarem à noite. Aqueles irmãos que oram de madrugada também têm o seu momento de intercessão.
Alguns intercessores da igreja estão atentos a cada pedido, de forma que você que traz o seu pedido de oração, pode mandar para mim, ou pode mandar para o evangelista Azarias, ou para um presbítero da igreja. Seu pedido de oração vai estar postado, vai estar sendo levado a sério, né? No seguinte sentido, que às vezes entra aquele pedido de oração, as pessoas só fazem assim com a mãozinha, né? Clicam lá. Eu fico imaginando o que o que Deus pensa, né? Da apenas a mãozinha lá. Não, Deus quer que a gente ore mesmo, sabe? Você pode até postar a mãozinha de oração, mas desde que você ore, dobre o joelho, clame a Deus. Nós estamos nesse tempo de batalha espiritual. Acompanhe e divulgue os trabalhos da igreja. Domingo nós temos a Santa Ceia do Senhor, nesse mesmo horário, cultuando a Deus, servindo a mesa do Senhor. Nós ainda não temos a palavra final sobre a prorrogação dessas semanas que vem agora, como serão no sentido da restrição, mas já vamos avisando, teremos a Santa Ceia, qualquer novidade avisamos nos grupos da igreja. Nosso desejo sim é estarmos juntos o mais rápido possível para adorar, glorificar, celebrar os cultos missionários, culto da ceia do Senhor e tudo mais. Enquanto isso, nós continuamos adorando a Deus com os espaços, com as ferramentas que o Senhor nos dá para adorar. Anime seu coração nessa semana. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós oramos pelo teu povo, pela tua igreja. Igreja preciosa, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por ela, por nós, igreja do Senhor. Ó Deus, e nós não desistimos da missão, nós não baixamos a guarda, nós continuamos, Senhor, como igreja do Senhor, orando, evangelizando, jejuando, consagrando a Ti. Senhor, continuamos enviando, encaminhando mensagens àqueles que precisam. Continuamos, ó Deus, de uma forma ou outra, mantendo a nossa comunhão com o céu, mantendo a nossa comunhão com o trono da graça. Obrigado por esta manhã, por todos aqueles que acompanharam no seu lar. Obrigado, ó Deus, por aqueles que vão acompanhar esta mensagem, esta pregação, ou este culto pelo Facebook ou pelo YouTube. Senhor, que a Tua presença esteja, ó Deus, que os ouvidos espirituais sejam abertos, não importa em qual tempo este culto for assistido, ou esta mensagem for assistida, ouvida. Senhor, mas toca corações, usa para a honra, glória e louvor do Teu nome. Nós oramos, Senhor, consagramos esse domingo a Ti, essa semana a Ti. Guarda e protege cada um dos irmãos e irmãs no dia a dia, nesse momento em que a saúde precisa ser preservada, guardada. Nós pedimos, Senhor, guarda e protege cada família, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão no grupo de risco, guarda e protege, Senhor, de uma forma especial. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a graça imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam, irmãos, conosco e com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida.